Fala galera, tudo bem? Vamos aí a uma questão discursiva, né? Vestibular. Normalmente, quando se tem questão discursiva, é porque é a hora da verdade, né? É mais um passo aí muito grande para você conseguir sua vaga. Muito bem. Assim como ocorre nas questões objetivas, numa questão como essa, né, que é discursiva, é necessário que você faça o seguinte, né? Que você dê uma lidinha no comando das questões, né, das alternativas. Muitas vezes tem a letra A, a letra B, alguns A, B e C. Nessa aqui a gente pode perceber que tem três alternativas, né? A, B e C. Muito bem, a primeira fala o seguinte: a quem se dirige o eu lírico e com que finalidade? A quem se dirige o eu lírico, ou seja, a voz que tem na poesia, e com qual finalidade? O que ele quer com isso? Muito bem. O segundo, a que cidade se refere o título e como ela é representada? E no terceiro, que características centrais de A Rosa do Povo se encontram nesse poema? Muito bem, vocês perceberam aqui que quando a gente está lendo, né, o comando da questão, né, estamos falando, já vamos direcionar a nossa leitura, a leitura da poesia. A quem, primeiramente, se dirige o eu lírico, com que finalidade? Muito bem, então vamos lá. Cidade Prevista, que é o título, de Carlos Drummond de Andrade, do livro A Rosa do Povo. Livros de poesia, se não for um livro de melhores poemas, né? Mas se for um livro assim que tem um título propriamente dito, principalmente no século XX, o autor ele pensa em temáticas, ele pensa num percurso ali temático dentro do seu livro, né? Então a gente percebe que os poemas da Rosa do Povo, uma das coisas que é mais comum, né, é tratar do social, né, do povo de modo geral, demonstra o lado, aqui foi o livro que o Drummond mais se engajou politicamente. Então você percebe aqui um anticapitalismo, né? O Drummond também, ele sendo um poeta da esperança de um futuro melhor por meio do socialismo, do comunismo, certo? E que neste momento aqui, em 1945, o livro foi escrito entre 1943 e 1945, né? Um livro também em relação de crítica à Era Vargas, né? Não Era Vargas, a gente fica parecendo que foram as duas épocas, né? Vamos colocar assim, ó, a ditadura Vargas. Ditadura Vargas, ok? Bom, isso aqui que eu estou somente com a leitura aqui inicial e levantando essas características aqui, né, a gente já consegue resolver a letra C, né? A gente começa citando essas características que são centrais na Rosa do Povo e ele fala que se encontram nesse poema e aí para a gente conseguir resolver, o que a gente faz? A gente exemplifica, correto? Com alguma passagem, algum trecho, né? Muito bem. Vamos lá. Irmãos, cantai esse mundo. Irmãos, ele está chamando alguém, ele está conversando com alguém. Aqui a gente percebe que é mais de uma pessoa. Irmãos. E você vai chamar de irmãos quem? Você vai chamar de irmãos aquelas pessoas em que você gosta, confia e principalmente aquelas pessoas que você tem uma relação de igualdade, né? Irmão de igualdade. Cantai esse mundo que não verei, mas virá. Olha aqui, gente, um mundo que virá, um mundo que eu não conheço, né? Então, isso aqui, ó, parece uma coisa de sonho, parece uma coisa de utopia, né? Ele tem esperança de um mundo melhor. Se ele tem esperança de um mundo melhor, significa que a realidade, o presente dele, não é legal. Um dia dentro, em 1000 anos, talvez mais, não tenho pressa. Um mundo, enfim, ordenado, uma pátria sem fronteiras. Atenção para esses trechos aqui, ó. Uma pátria sem fronteiras, sem leis e regulamentos, uma terra sem bandeiras, sem igrejas nem quartéis, sem dor, sem febre, sem ouro, vou tirar aqui o ouro, um jeito só de viver. Mas nesse jeito a variedade, a multiplicidade toda que há dentro de cada um, né? Então vamos lá. Nesse poema aqui, a gente percebe nesses dois trechos aqui, ó, esse trecho aqui, praticamente ele está falando que deseja que no futuro haja o comunismo. Gente, é muito claro, né?
uma das coisas preconizadas pelo comunismo está aqui, né? Muitas características. Que não haja pátrias, né? com fronteiras, né? Que haja que todo mundo seja igual, né? E essa tal dessa igualdade produziria, né? Uma sociedade que não necessitaria mais de regulação, certo? Muito bem. E aí fala, né, que um lugar que respeita a variedade, respeita a multiplicidade que há dentro de cada pessoa, certo? Aqui, né, respeitando a autonomia de cada um, autonomia. Olha que interessante. Muito bem, mas até agora a gente não descobriu com quem que ele está falando, porque falou irmãos, mas quem são esses irmãos, né? Uma cidade sem portas, de novo aqui, ó, reforçando essa ideia comunista, né? De casas sem armadilha, um país de riso e glória, né? Aqui, ó, da felicidade, né? Uma imagem muito do feliz, como nunca houve nenhum. Este país não é meu, nem vosso ainda, poetas. Opa, descobrimos quem é, com quem ele está falando. Mas ele será um dia o país de todo homem. Muito bem. Então, se a gente pega essas características que são centrais de A Rosa do Povo, né? O comunismo, né? o social, o olhar para o outro, e aí a gente pega também que ele está falando, o eu lírico está falando com outros poetas, a gente percebe também a temática da metalinguagem, correto? Então, lá na letra a quem ele se dirige, né? Ele se dirige, o poeta, né? O eu lírico, quero dizer, o eu lírico se dirige aos outros poetas, né? Contemporâneos a ele. Eu vou só rabiscar aqui, fazer um rascunho mais ou menos das questões, só para você ter uma ideia, principalmente, de como introduzir, né? Contemporâneos a ele, com o objetivo, não tem que falar da finalidade? Com o objetivo, eu ia escrever objetividade, hein? O objetivo de incentivá-los a escrever sobre a sua utopia, né? Você vai escrever mais coisinhas aqui. O que eu quero mostrar aqui na letra A? Você tem, né, que produzir, né, uma resposta ordenada, né? Uma frase com frases que sejam completas, certo? Em literatura, a maioria das bancas gosta de resposta direta, objetiva, sem muito floreio. Vocês observam que aqui eu já fui muito direto ao ponto, e é assim mesmo, né? E aí, gente, o que acontece? A gente percebe que o eu lírico ele está conversando com outros poetas, ele está tentando incentivá-los, né, a escrever sobre isso, sobre esse mundo, né? A esse mundo que não verei, mas virá. E aí você pode fazer o quê? Você pode citar esses trechos. Ó, não verei, mas virá. Uma utopia aqui, não é? Certo? E o cantai, irmãos, né? E aí, nesse outro texto, né? Este país não é meu, nem vosso ainda. Não é vosso ainda, poetas. Mas ele será um dia o país de todo homem, né? Então, o eu lírico conversa com outros poetas, conclamando esses outros poetas, assim como ele, a cantar esse mundo novo, certo? Aí, gente, parece que é um canto de engajamento, né? Como se fosse uma questão bem política mesmo, né? Chamar os outros, no caso aí da mesma classe que ele, a classe artística, né? Para comungar das mesmas ideias, certo? Na letra B, a que cidade se refere o título, está até entre aspas aqui. A gente percebe aí que não é uma cidade específica, a gente não consegue reconhecer se é Rio de Janeiro, São Paulo e tal. Ele fala de uma cidade do futuro, ó, cidade
prevista uma cidade que você ainda não conhece, certo? Então, ele retrata, né, o poeta, né, o eu lírico. É sempre importante você colocar esse termo, o eu lírico, que é a voz da poesia. Você não vai colocar o Drummond representou isso, não, o eu lírico. O eu lírico refere-se a uma cidade ideal como seria dentro de um sistema mais igualitário. Você fala assim, professor, está falando besteira aí e tal, né? Eita, Luiz, você está falando besteira. Mas vamos lá. Se você perceber, né? Se você fizer, por exemplo, um tipo de afirmação como essa daqui, é interessante que você vai lá e cite o exemplo, certo? Ó, eu escrevi, né? Como seria dentro do sistema mais igualitário, uma cidade ideal. E aí ele fala, né? Uma cidade sem portas, né? Um país de riso e glória. Ou uma pátria sem fronteiras, certo? Sem leis, ok? E aí eu quero chamar bastante atenção. Em questões discursivas, há uma gama de respostas, né? Existe uma subjetividade, só que a subjetividade não significa desordem, não significa bagunça, né? Significa que você vai colocar uma espécie de leitura, uma leitura possível, certo? Mas você precisa justificá-la. Não pode colocar qualquer coisa aqui, certo? Não posso simplesmente falar assim, cidade prevista aqui, eu tenho certeza que ele está falando é de Nova York, porque nessa época Nova York estava muito desenvolvido, ou é Paris e tal. Mas quais os elementos que tem lá na poesia que justifique isso? Não tem, né? Então você vai lá e cita um trecho, né? Coloca um trecho lá para exemplificar, certo? Uma cidade sem portas. Ó, cadê? Aqui, ó. Uma cidade sem portas. Uma cidade sem portas. Aquele outro trecho que fala de igualdade, né? Olha aqui, ó. Mas nesse jeito, a variedade, a multiplicidade toda que há dentro de cada um. Um jeito só de viver. Esse trecho aqui é melhor ainda, ó. Um jeito só de viver. Certo? Um jeito só de viver. Ok? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque você vai dar uma olhada no gabarito, não tá, eu estou fazendo um esboço aqui de resposta e não está exatamente como você viu lá no gabarito, não está mesmo, porque o gabarito é um direcionamento para a banca, é um direcionamento para você entender, né, o que ele está falando. E como ela é representada, né, e aí os exemplos aqui eles ajudam a gente a entender, ela é representada como o lugar ideal, como esse lugar, né, que é o lugar típico da ideia do ideal comunista, certo? Bom, e a letra C, última, que características centrais da Rosa do Povo se encontram nesse poema? E aí, como falou características, a gente percebe o quê? Nós percebemos que tem que ser mais de uma característica, né? Mas aí eu citei, né? Eu levantei aqui para vocês uma, duas, três, quatro, né? Quatro questões temáticas que são centrais na obra. Todas elas aqui aparecem nesse poema, se a gente parar para pensar. Até o anticapitalismo fica tão evidente, mas o socialismo, o comunismo, a gente consegue encontrar, né, na obra, aqui nesse texto, certo? Então a gente vê isso. Você pode falar do presente, né? O presente aqui está implícito que há uma cidade, há um lugar, um ambiente, um país que não é ideal e que há necessidade de haver um local ideal, né? Um local em que as pessoas são felizes e ele tem certeza que isso pode acontecer num futuro muito distante, certo?
E aí é relacionar com a Rosa do Povo, né, com essas características, nunca deixar de citar aqui o livro nessa alternativa, que pronto. Em suma, todas as respostas, faça de maneira bem organizada, né? Faça aqui um recuo da margem, faça um parágrafo, como se fosse um mini texto, né? Com começo, meio e fim. Ok?